Deslizamentos, alagamentos, desaparecidos, desabrigados, mortos. A situação de calamidade no litoral de São Paulo, atingido fortemente por chuvas desde sábado, concedeu um retrato de como uma população enfrenta uma situação de desastre. Como lidar com uma tragédia? Eu sou a Aline Pellegrini e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e tô aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no começo da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023, dia em que já foram contabilizados quase 50 mortos no desastre climático que atingiu o litoral norte de São Paulo no fim de semana. A Defesa Civil afirma que 48 pessoas morreram, 47 em São Sebastião e uma em Ubatuba. Desses, até agora 26 já foram identificados. São 10 homens, 9 mulheres e 7 crianças. A sequência de temporais que atinge a região desde sábado causou deslizamentos, alagamentos, interrupção de fornecimento de água e interdição de estradas. Mais de 1.700 pessoas estão desalojadas e cerca de 800 estão desabrigadas. Foi decretado estado de calamidade pública em 6 municípios do litoral norte paulista. A tragédia é a maior que já atingiu a região, segundo o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. A cidade foi a mais atingida por deslizamentos e o prefeito afirmou que é provável que o número de mortes aumente ainda mais. Mais de 30 pessoas seguem desaparecidas. A morte registrada em Ubatuba é de uma criança de 7 anos que foi soterrada depois de um deslizamento de pedra causado pelo temporal. Em São Sebastião, onde está a maioria das vítimas fatais, uma mulher e um bebê de 9 meses também morreram. Uma criança de 12 anos perdeu toda a família. Realmente desoladora você viver aqui nesse local e encontrar ele dessa forma. As pessoas estão aqui desesperadas atrás dos seus parentes, dos seus familiares. Um perigo gigantesco por conta dos fios. É uma cena assim desesperadora, lamentável. Você ouviu aí o relato da vereadora suplente em São Sebastião, a Paulete Araújo. Na terça-feira, a Prefeitura de São Sebastião fez um velório coletivo para 12 vítimas da tragédia. Eduardo Leonel, de 11 anos, foi um dos sepultados. Ele tinha ido para a Barra do Saí passar o feriado com os tios e a prima Dandara, de 10 anos, que também morreu na tragédia. Meu esposo falou, não dá pra gente ficar aqui, porque a gente vai morrer se ficar aqui. Ele saiu pra fora, olhou, foi o tempo da gente correr pro lado da casa da minha menina, lá no quintal, da gente mesmo, e veio aquela outra avalanche, foi igual um filme de terror. E aí a gente viu nossa casa indo embora, a casa do meu sobrinho, com certeza ele estava dormindo nos trás. E até agora não temos notícia. Você ouviu aí o relato de uma moradora de São Sebastião em entrevista à agência de notícias AFP. Assim como ela, centenas de pessoas aguardam informações ou procuram seus parentes, amigos e vizinhos em meio à lama. A Kathleen Pugliese é uma delas. Ela espera notícias da irmã, Caroline, soterrada na região do bairro do Pantanal com o marido e a filha de 2 anos. Em entrevista para o portal Metrópolis, ela disse que a irmã sabia que morava em uma área de risco, mas que, abre aspas, não tem o que fazer quando não se tem um maldito dinheiro, fecha aspas. A Kathleen traz o retrato da população mais afetada pelas chuvas, as famílias mais pobres. No litoral, isso se explica pelo movimento das ocupações. Elas começam à beira-mar e vão adentrando e subindo áreas mais precárias. Quanto mais próximo do mar, mais caro é o terreno. É assim que empreendimentos acabam expulsando a população originária das áreas consideradas mais nobres. Esses moradores acabam então ocupando as periferias, à beira de encostas, lugares onde terrenos são mais baratos. Em entrevista para o Nexo, a arquiteta e urbanista Margarete Matico Emura disse que, abre aspas, a população sempre vai sendo expulsa para os lugares mais frágeis, com menos infraestrutura e mais declividade. E, agravando isso, também constroem suas casas precariamente por falta de opção, fecha aspas. As buscas no litoral norte continuam. Elas chegaram nessa quarta-feira ao 4º dia e se concentram especialmente na costa sul de São Sebastião, onde está a maioria das vítimas. Na Vila Saí, sobreviventes relataram ao jornal Folha de São Paulo que os moradores ficaram acordados na madrugada de sábado com medo das chuvas. Ali, muitas das vítimas foram arrastadas por rios de lama quando tentavam deixar suas casas e acessar as partes mais altas do bairro.
Segundo um morador, um bebê foi encontrado morto depois de cair do colo da mãe, que tentava fugir do local. Aqui que é a casa onde estão os corpos, pessoal voluntário, todo mundo trabalhando aqui para poder liberar os corpos das famílias que estão aqui. Essa casa que foi destruída por essa avalanche que desceu aqui, ó, da Serra de Maresias, na beira-rio, em Boiçucanga. Você ouviu o relato de um morador de Boiçucanga, que junto com outros voluntários procura por desaparecidos. Vídeos e entrevistas mostram pessoas tentando ajudar nas buscas, no meio da lama que chega até os joelhos. Muitos desses voluntários são inclusive pessoas que perderam tudo na tragédia. Aqui em Boiçucanga a gente está precisando muito de voluntário, porque está chegando muita gente da Barra do Saí, da Barra do Una, Juqueí. Os alimentos também aqui estão acabando da escola. O mercado aqui também está ficando tudo vazio, gasolina acabou. A gente está numa situação muito precária aqui. Meus amigos próximos perderam a casa deles. Eu tive que sair da minha casa também, porque está com risco de deslizamento. Está muito difícil aqui, sabe? Muita gente morreu. A escola também, a gente precisa de doação de colchão, de roupa, de comida. Essa que você ouviu é a Susan Tavares em entrevista para o programa Bom Dia São Paulo da TV Globo. Ela contou que faltam pão, carne e papel higiênico nas regiões atingidas. Além de contribuir com as buscas, os voluntários se juntaram a bombeiros e a Defesa Civil e fazem de tudo. Organizam mutirões de limpeza, arrecadam doações, preparam cestas básicas, ajudam na coordenação dos improvisados centros de atendimento aos desabrigados e desalojados, como essa voluntária relatou para a TV Band. Não tem carnaval, não tem clima de carnaval, né? Eu tenho muitos amigos que perderam tudo, tenho muitos amigos que perderam parentes, né? Então, o que a gente puder fazer, a gente tem que fazer. Mas a solidariedade no litoral norte também se mistura com a ganância. Em meio à falta de itens básicos, do luto e de pessoas que tiveram suas moradias devastadas, há quem tente lucrar com a tragédia. Isso inclui cobrar valores exorbitantes por itens de primeira necessidade, como remédios, combustíveis e água, por exemplo. Cobrindo a tragédia para a TV Globo, o repórter Wallace Lara se emocionou ao falar sobre os relatos. Eu tive ontem numa comunidade em Topolândia, em São Sebastião, onde tem pelo menos 100 pessoas voluntárias trabalhando, tirando lama de dentro das casas. E assim, uma situação muito difícil para a gente ver, para acompanhar. As cidades não têm estrutura, então é tudo muito difícil, muito complicado mesmo. E desculpa, mas é difícil ouvir um depoimento como a gente ouviu agora e não se emocionar. Cobrar R$ 93 um litro de água na situação que nós estamos aqui é inacreditável. A cobrança abusiva de itens de primeira necessidade levou o Procon de São Paulo a emitir um alerta aos comerciantes do litoral. A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor divulgou que está usando até barcos para fazer uma varredura na região, para prender em flagrante e autuar por crime contra a ordem econômica e prática abusiva de preços. Além da ganância, teve um caso de violência contra uma equipe do jornal Estado de São Paulo que relatava a situação de calamidade. Um grupo de moradores do condomínio de luxo Vila de Anoman, que fica na praia de Maresias, agrediu verbalmente e fisicamente a repórter Renata Cafardo e o fotógrafo Tiago Queiroz. Incomodados com os profissionais que realizavam o seu trabalho, o grupo chamou os jornalistas de comunistas e esquerdistas. A repórter foi empurrada e o fotógrafo foi obrigado a apagar os seus registros. O litoral também sofre com saques, o que fez com que Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, anunciasse reforço policial. Na terça-feira, 80 policiais do Choque foram mobilizados para o litoral para fazer policiamento e impedir os roubos. O governador afirmou que nessa quarta-feira mais 300 policiais militares devem chegar na região para reforçar a segurança. Imagina o seguinte, quem não tem nada construiu aquela casa com sacrifício e a pessoa se apega àquela casa e não quer sair daquela casa. É tudo que ela tem. Aí você consegue, às vezes, remover a pessoa para o abrigo. Aí ela recebe a notícia que foram lá e saquearam a casa dela. Aí o que ela quer fazer? Ela quer voltar para casa e não quer sair mais de jeito nenhum, porque ela não quer perder o que ela tem. Então a gente está tendo uma dificuldade muito grande de convencimento.
Você ouviu aí o governador afirmando por que impedir os saques é crucial nesse momento. Isso para convencer os moradores de áreas de risco que ainda podem ser vítimas dos deslizamentos a deixarem as suas residências. Esses moradores relutam a sair de suas casas com medo dos roubos. A Justiça de Caraguatatuba concedeu uma decisão provisória nesta quarta-feira, permitindo a remoção compulsória de quem vive em áreas de risco em São Sebastião. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva tem uma verba de 1,17 bilhão em 2023 para prevenir e combater desastres naturais, como as chuvas que atingem o litoral norte de São Paulo. É o menor montante em 14 anos, mas o valor teria sido muito menor se a PEC da transição não tivesse sido aprovada no final de 2022. A PEC da transição também abriu caminho para outras medidas importantes anunciadas por Lula nos 2 primeiros meses de governo. O Marcelo Rubissek escreveu sobre o tema. Marcelo, o que a PEC mudou com relação às verbas para desastres naturais? Bom, segundo um cálculo da Associação Contas Abertas, que somou a verba de diferentes programas de prevenção e recuperação de desastres naturais, a verba antes da PEC da transição estava prevista para ser de 671 milhões de reais em 2023. Mas com a PEC esse número aumentou para mais ou menos 1,2 bilhão de reais. Foi um aumento significativo, de 75%. Mas mesmo assim, a verba relacionada a desastres naturais em 2023 é a menor da série histórica que começou em 2010. O Gil Castelo Branco, da Contas Abertas, falou que essa queda no orçamento dessa área não é de agora, e vem desde meados da década de 2010, que é quando o Brasil entrou numa recessão super forte e as contas públicas entraram em crise. E com isso, uma das áreas que mais foi cortada foi justamente essa. Então, mesmo com a PEC da transição aumentando em 75% a verba para desastres naturais, continua sendo um orçamento pequeno nessa comparação histórica. E Marcelo, que outras áreas a PEC da transição está viabilizando? Olha, além de ampliar a verba contra desastres naturais, a PEC da transição acabou abrindo caminho para várias outras medidas que o governo Lula anunciou nesse começo de mandato. A principal delas, é claro, foi o Bolsa Família. Antes da PEC, o benefício estava previsto para voltar para R$ 400 em 2023, mas a abertura desse espaço orçamentário permitiu que ficasse em R$ 600 e ainda que fosse possível criar um benefício adicional de R$ 150 por criança, que deve começar agora em março. Outras medidas que foram viabilizadas pela PEC foram o aumento do salário mínimo, que deve ser concretizado em 1º de maio, a retomada do Minha Casa Minha Vida, que tinha tido a verba muito reduzida no governo Bolsonaro, e o primeiro reajuste das bolsas de pesquisa científica da CAPES e do CNPq em 10 anos. Ou seja, a gente está falando de algumas das principais medidas anunciadas pelo governo Lula nesses primeiros 2 meses de mandato, e elas acabam passando por gastos que só foram possíveis por causa da PEC da transição. Mas vale lembrar que a PEC só tem validade para esse ano, e a viabilidade desses gastos no ano que vem passa pela discussão da nova âncora fiscal, que deve ganhar mais força a partir de março. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Você sabia que o Nexo é um jornal por assinatura e sem publicidade? Assinando o Nexo, você apoia o Durma com Essa e tem acesso a todo o nosso conteúdo, além de newsletters exclusivas. Na descrição desse episódio tem um link para você fazer isso com um desconto especial para quem ouve o podcast. A Agência Espacial Europeia tem um programa chamado Solaris para pegar energia diretamente do Sol. O programa vai consistir em lançar espelhos na órbita da Terra para obter a energia do Sol e transmiti-la de volta para o planeta. O César Galeone escreveu sobre o tema para Ponto Futuro, que tem um clima entre os seus temas de cobertura. César, quais os possíveis impactos do programa da Agência Espacial Europeia? O programa Solaris tem como objetivo canalizar a energia que chega do Sol até a Terra para gerar energia. Na física, o calor é energia transferida entre 2 ou mais corpos e ela pode ser direcionada de forma a se transformar em eletricidade. A ideia é levar painéis solares similares aos já usados na Terra para a órbita do planeta, posteriormente transferindo essa energia de volta para a superfície por meio de lasers. Se isso der certo, os custos de produção de energia vão cair drasticamente e a gente também vai ter uma diminuição significativa da emissão de gases do efeito estufa, responsáveis pelas mudanças climáticas. A ESA quer que até a metade da próxima década o programa Solaris esteja em pleno funcionamento. Para isso, eles estão fazendo testes em escala e outros experimentos para conseguir viabilizar as estruturas necessárias para o programa ser lançado. O texto do César você lê em nexojornal.com.br/pontofuturo. Das reações à tragédia no litoral norte de São Paulo,
passando pela importância da PEC da transição para os primeiros meses do governo Lula e terminando com os planos europeus para canalizar a energia diretamente do sol. Durma com essa. Com roteiro e produção de Aline Pellegrini, edição de texto de Suzana Souza, participações de Marcelo Rubissec e César Galione e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais, até!